bem-vindo. Muito obrigado. Já está aí a apresentação para você também. Então, pode tocar o barco aí, parabéns. Obrigado, boa noite a todos. Meu nome é Robert Richard, eu sou aluno do terceiro ciclo de Ciência de Dados da FATEC Rubens Lara Baixada Santista. O trabalho que eu vou apresentar agora se chama Acessibilidade para Todos, Análise de Dados sobre as Salas de Cinema em Santos, no estado de São Paulo. Eu vou começar, mas antes eu gostaria de agradecer aqui os meus amigos e companheiros de grupo, o Alan Messias e o Rafael de Souza, que eles não puderam estar devido aos seus trabalhos, né? E, claro, ao nosso orientador, o José Augusto Teodósio Pazetti. Vamos lá. A acessibilidade é um direito essencial que garante a inclusão social e acesso à cultura. Em 2020, a Ancine implementou algumas regras que melhoraram a acessibilidade nos cinemas, né? Já que antes apenas 8% das salas eram acessíveis. O nosso estudo ele foca nos cinemas do município de Santos, né? O município de Santos é o nosso objeto de estudo, analisando como atendem pessoas com necessidades especiais e também sugerir medidas para adequar esses espaços às pessoas com as necessidades referidas. Com isso, desenvolvemos um dashboard comparativo entre Santos e outras cidades, que serão mencionadas mais à frente. Santos foi selecionada para estudo devido à sua importância, né, como uma das cidades criativas do cinema, reconhecida pela Unesco. Nosso estudo avaliou as salas de cinema da cidade com base em dados do governo, utilizando ferramentas de análise para identificar áreas de melhorias. Para conduzir a nossa análise, nós utilizamos a metodologia ETL, que consiste na extração, transformação e carga dos dados. Extraímos os dados do portal Dados Abertos do Governo Federal, que forneceu informações detalhadas sobre as infraestruturas das salas de cinema. Na fase de transformação, utilizamos o SQL e o Power Query e, finalmente, carregamos esses dados no Power BI e no Python com as suas bibliotecas para as visualizações detalhadas. Agora vamos aos resultados da nossa análise. Esse gráfico que apresenta dados exclusivamente do município de Santos, podemos observar que os assentos especiais para cadeirantes é de aproximadamente 41%, tornando-se o mais acessível em comparação aos assentos para pessoas com obesidade e mobilidade reduzida. Agora, nessa análise qualitativa, podemos ver que os banheiros são bastante acessíveis para pessoas com necessidades especiais nos cinemas de Santos. O estudo ele inclui um papel comparativo com outras cidades, né, como já dito. Nós escolhemos Guarujá devido à proximidade com Santos, São Paulo pela sua relevância econômica e cultural e também por ser a capital do estado, e o Rio de Janeiro como referência nacional no setor audiovisual. A média de assentos para cadeirantes por cidade, como podemos ver ali no gráfico em azul, eles mostram que as cidades têm uma média muito similar de assentos para cadeirantes, né, com Guarujá e São Paulo ligeiramente à frente, né, isso sugere uma certa uniformidade, pode ser um reflexo de regulamentações mais estritas ou padronizadas para essa categoria. No gráfico verde, que é a mobilidade reduzida por cidade, esses dados sugerem que Guarujá tem políticas e infraestruturas mais eficientes do que Santos e outros municípios da análise, para suportar uma acessibilidade em relação à mobilidade reduzida. O gráfico em vermelho, que é a média de assentos para a obesidade por cidade, nesse gráfico o Guarujá também se destaca com a maior média de assentos para a obesidade, né, enquanto o Rio de Janeiro apresenta a média mais baixa. Santos e São Paulo estão aproximadamente na mesma faixa, Santos novamente na segunda colocação. O gráfico de dispersão PCA, análise de componentes principais, revela uma concentração dos pontos azuis, demonstra padrões distintos entre os tipos de assentos, né, destacando o potencial do PCA para simplificar a interpretação dos dados e ajudar na tomada de decisões relacionadas à gestão e ao planejamento dos cinemas. Através do nosso trabalho, nós concluímos que, embora Santos apresente várias iniciativas de acessibilidade, ainda são necessárias melhorias. A gente sugere que aumentar o número de salas e assentos acessíveis, fomentar ainda mais programas de conscientização. Essas são as principais referências utilizadas no nosso estudo. E mais uma vez eu agradeço a todos os espectadores e a todos os envolvidos. Muito obrigado e eu fico aberto para perguntas e sugestões.